E aí, meus queridos, tudo tranquilo? Estamos aqui de volta, aqui no canal do Joy Collection. E vocês viram aí, quadro novo no ar. E um amigo meu até falou, tá virando TV? Toda hora tem um quadro novo. Cara, eu sou muito inquieto e eu gosto muito de histórias, né? Eu sou uma pessoa muito interessado sobre as histórias das pessoas, a história por trás daquilo, né? Acho que sempre tem uma boa história ali que às vezes a gente pode contar. E esse quadro, Quem Conta um Conto, que vem aí daquele dito popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Esse quadro ele nasceu por causa do Mostra o Seu que eu mostro o meu. Começando aí os primeiros Mostra o Seu que eu mostro o meu, eu percebi uma necessidade das pessoas de falar. Né? Muita gente me procurou para participar do quadro do Mostra o Seu que eu mostro o meu, além das pessoas que eu já tinha contactado, já que eu tinha feito uma pauta para convite dessas pessoas, né? Porque as pessoas queriam falar. E aí eu lembro que eu estava escrevendo ali no meu computador sobre isso, aí eu falei, cara, eu posso ter um quadro onde as pessoas podem contar uma história sobre o colecionismo, uma história delas ali dentro do colecionismo, uma história, qualquer história que eles queiram, uma história feliz, triste, de rir, de chorar, com mais tempo, sabe? Não precisa ser necessariamente sobre uma peça, mas uma história. E aí já veio esse nome na minha cabeça de Quem Conta um Conto, 3 pontinhos, Histórias de Colecionador. E assim nasceu esse novo quadro aqui, que deve estar aqui, aparecer aqui a cada 15 dias, 20 dias, 12 dias, por entre 12 e 20, alternando com meus outros vídeos, né? E mais o Mostra o Seu que eu mostro o meu. E para abrir esse Quem Conta um Conto, eu convidei o meu queridão Helder, The One Collector, que é um cara bom de contar história, né? É um cara que gosta de contar história, que sabe contar história. É um cara que não se preocupa tanto em ser breve. Acho que até por isso ele vai arrebentar aqui no YouTube. Ele migrou para o YouTube agora também, tá aqui no YouTube além do Instagram. Vocês vão conhecer aí o canal dele. E eu pensei logo de cara, eu falei, cara, o Helder vai abrir isso aí. Então, hoje, na estreia do Quem Conta um Conto, Histórias de Colecionador, nosso queridão Helder, The One Collector. Segura aí. Fala pessoal, tudo bem? Helder aqui do One Collector. A história que eu vou contar para vocês a partir do convite do meu amigo Joe é a seguinte. Em 2013 eu viajei para os Estados Unidos com a minha mulher e a gente fez um roteiro de viagem que começava pelo Colorado, passava por Washington DC e terminava em Nova York. Mas lá no meio do nosso roteiro de viagem eu incluí uma outra cidade para visitar. E essa é a grande surpresa do vídeo e eu chego nela daqui a pouco. O primeiro destino então foi o Colorado, onde a gente queria esquiar, andar de snowmobile, que foi muito legal, curtir aquele clima de montanha. Tava tudo correndo às mil maravilhas, até que, num determinado momento de bônus, eu sofri uma fratura no ombro aqui, ó, exatamente aqui, tentando esquiar. Foi muito ridículo, eu tava parado, simplesmente eu escorreguei com os esquis, caí em cima do ombro e é isso. É isso, é tão ridículo quanto parece. Eu podia, sei lá, inventar uma história melhor pra vocês, mas não tem jeito, é isso. Fui no médico, eu vi que era uma fratura pequena, ele virou pra mim e falou, meu, bola pra frente, não deixa isso estragar, né, os seus planos. E beleza, bota uma tipóia e vai em frente. Então foi o que a gente fez. Fomos para Washington DC, conhecer a capital do país. Eu queria muito isso, foi muito legal visitar os pontos turísticos, os pontos históricos da cidade, o Capitólio, a Casa Branca, o Lincoln Memorial, com aquela estátua gigante do Abraham Lincoln, o Washington Monument, que é aquele obelisco também maravilhoso, aquele reflecting pool, que é aquele espelho d'água que já apareceu também em um monte de filmes, serviu de cenário para discursos históricos do Martin Luther King, ou até mesmo, sei lá, do Forrest Gump. Mas foi tudo muito fantástico. Porque depois disso a gente chegou no ponto da viagem que eu tanto esperava, que é pegar o carro e partir rumo a Filadélfia. Isso aí, Filadélfia. Digo pra vocês, assim que a gente chegou eu não consegui conter a minha ansiedade, porque eu precisava ver de perto a famosa escadaria do Museu de Arte da Filadélfia. Ela mesma, o cenário das cenas memoráveis do Rocky Balboa. A minha esposa, ela sabia que eu sonhava em subir as escadas do Museu de Arte, pô, sonho de infância. E ela topou fazer essa bobagem comigo, colocar
né, essa parada no meio da viagem, mesmo odiando a cidade. Porque assim, o tempo tava péssimo nesse dia. Tava frio, nublado, tava meio chovendo, tava ruim mesmo. Mas eu diria para vocês que isso não tirou a minha empolgação, porque quando eu cheguei no Museu de Arte, foi emocionante encontrar tantas pessoas recriando a cena icônica, subindo, correndo os degraus e aquela coisa vibrando, né, no topo. Pô, foi muito divertido. Eu também, claro, subi na manha por conta do meu ombro quebrado. Só que eu fiz sem tipóia, né? Eu tirava a tipóia para fotos, vídeos e tal. Eu falei, pô, não vou subir a escadaria com a tipóia. Então eu subi lá no meu ritmo, brincando, fazendo a minha versão da pose do rock, fazendo os soquinhos, botando os braços para cima e tal. Porra, me diverti muito. E aí depois, ao lado do museu, tem lá a estátua do personagem que aparece lá no filme Rock 3. E eu fui lá, tirei fotos também do lado da estátua. Foi um super momento nostálgico, emocionante e assim, né, de perceber que esse lugar aparentemente simples pode ter tanto significado para quem admira o personagem do Sylvester Stallone de Rock Balboa. Só que naquele mesmo dia, de noite, a gente ia ter, eu ouso dizer, um momento ainda mais especial. Por quê? Eu reservei do Brasil, eu tinha reservado do Brasil um jantar num restaurante italiano chamado The Victor Café. É um restaurante antigo, fundado em 1918. Só que esse local serviu de locação para o 6º filme do Rock, o Rock Balboa, quando você tem lá o Rock aposentado no seu restaurante, o Adrian's, contando lá as histórias de vida dele. E esse restaurante The Victor Café ficava num bairro residencial meio afastado, meio de periferia mesmo. E quando a gente chegou no endereço, sem brincadeira, eu e minha mulher, a gente ficou meio cabreiro assim, a gente olhou um pro outro e falou, as ruas eram silenciosas, era tudo pouco iluminado, não tinha movimento. Juro pra vocês que num primeiro momento eu pensei assim, meu, lascou, a gente se meteu numa encrenca, só falta, sei lá, a gente ser roubado aqui. A vizinhança era muito deserta mesmo naquela hora, era um lugar meio ermo, assim, era estranho. E eu parei o carro meio longe, com uma certa apreensão do restaurante, a gente foi caminhando rapidinho até o restaurante, mas eu posso dizer pra vocês que eu pensei comigo, pô, eu preciso conhecer o restaurante do Rock, eu tô aqui, eu não vou voltar atrás, né? Quando eu botei o pé na porta do The Victor Café, a gente entrou no restaurante, teve uma mudança instantânea do nosso mood, do nosso humor, porque o ambiente era acolhedor, era repleto de mesas, com aquelas toalhinhas quadriculadas, as paredes cobertas de quadros, igual o que a gente viu no filme, com os quadros, claro, no caso eram os quadros da história do rock, mas era uma cantina zona italiana tradicional. Então toda aquela sensação de desconfiança em relação ao lugar desapareceu e surgiu essa atmosfera super aconchegante, familiar, como se a gente estivesse mesmo num outro universo, como se, sei lá, a gente estivesse participando lá, né, num dado momento do filme do Rock Balboa no Adrian's. Só que a maior surpresa da noite não tinha chegado ainda. Por quê? Num determinado momento, um sino tocou para anunciar o início de uma apresentação de ópera. A gente descobriu que os garçons, eles eram estudantes de artes, de música, e cada um deles, né, por vez, interpretava uma área. Pessoal, foi um verdadeiro espetáculo musical, porque a nossa refeição foi intercalada por essas performances incríveis e totalmente inesperadas. A comida era uma delícia, o vinho que a gente escolheu estava delicioso, e tudo isso ficou ainda mais especial com essa experiência única e marcante. No dia seguinte, a gente seguiu para Nova York, né, mas eu tive aquela sensação de ter vivido algo de fato único, né? Subir a escadaria do Museu de Arte, posar ao lado da estátua do Rock e
ser surpreendido por essas áreas de ópera no The Victor Café. Sem dúvida alguma foram momentos que entraram, eu digo, para minha coleção de lembranças nerds, né? E por isso, quando o Joe me convidou para estrear o quadro dele, eu fico muito agradecido de participar do Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, histórias de colecionador. Eu pensei, o que eu vou contar? E essa história brotou imediatamente, falei, é isso que eu quero compartilhar. Até porque a gente coleciona action figures, estátuas e tal, mas às vezes a melhor coleção, né, ela acaba sendo dessas vivências que a gente tem, né? Então, se você tiver a chance de ir para Filadélfia, suba lá as escadas do Museu de Arte, faça a sua foto com a estátua do Rock, se você é fã, e se puder, prove aí do cardápio do The Victor Café também, tá bom? É o tipo de lembrança que, sem sombra de dúvida, vale como item de colecionador. Espero que vocês tenham gostado da história. Querido amigo Joe, beijo, obrigado pelo convite, por abrir o seu quadro e até mais. Valeu. Rapaz, o que eu gosto nessas histórias, desses coroas garotões, é que, tipo assim, velho, só cai parado, cara. Não tem essa. Não tem essa. O cara... o cara me cai parado, meu irmão, tentando esquiar, fode o ombro. Mas teve classe, hein? O Helder é espírito aventureiro, meu irmão. O cara é escalador, ele pode contar essa história pra vocês aí. Você vê, o cara se estrupiou todo, mas foi lá, tirou onda nas escadarias ali da Filadélfia, onde tem aquela estátua do Rock. Foi pra aquela cantina. Cara, essa cantina me deu muita vontade de ir, porque eu adoro cantina, essa decoração, eu achei demais. E ser surpreendido assim pelos garçons cantando ópera, que é uma parada que eu adoro também. Viagem boa, hein, meu querido? Isso aí foi meio efeito borboleta, né? De repente, se você não tivesse machucado o ombro, você não teria vivido nada disso aí, né? E espero que vocês tenham gostado aí a estreia do Quem Conta um Conto, histórias de colecionador. A gente vai estar sempre aqui a cada 15 dias com a história de um colecionador, uma história sua pelo esse universo do colecionismo que é tão abrangente, tão rico e tão agregador, né? É mais uma oportunidade que a gente tem de dar um abraço virtual nesses amigos que a gente faz aí. O Helder, eu já tive o prazer de encontrá-lo pessoalmente na CCXP, vivemos momentos muito engraçados ali, divertidos, carinhosos. O Helder é um grande cara e vai estourar, fazer muito sucesso aqui no YouTube. Espero vocês mais vezes por aqui. Nunca se esqueça que você está aqui, porque aqui adulto também brinca.